pessoal, vamos lá. Sobre a questão, a zona de 2 ou zona de máxima intensidade, ok? Inclui as atividades realizadas entre 15 a 60 segundos. Por exemplo, corridas de 200 e 400 metros. 1 minuto, 15 segundos. Natação de 100 metros, ok? E etc. N fatores. A velocidade e a intensidade são máximas com enorme tensão impostas ao sistema nervoso central e ao sistema locomotores, que eu coloco locomotricidade, que relaciona também as demandas maturacionais, que diminui a capacidade individual de manter alta velocidade com além de 60 segundos. Os intercâmbios energéticos que ocorrem nas células musculares alcançam níveis extremamente altos, ainda que o sistema cardiorrespiratório não tenha tempo suficiente para reagir ao estímulo, funcionando assim um nível muito baixo. Essas características afetam o organismo do atleta que tenha que divida de oxigênio de até 60% a 70% dos requisitos energéticos reage a uma corrida. A energia provém fundamentalmente do sistema ADP-CP, com baixo percentual de ácido lático. O sistema de oxigênio não contribui de forma significativa para as demandas energéticas que se emprega. Ok? Então, quais são os fatores emergentes? Quando a falta de... as questões que falam aqui sobre o baixo percentual de ácido lático, é importante o nível de ácido lático no nosso sangue, que vai aumentar o fluxo sanguíneo. Vai ver esses níveis que vêm intercalar a fase de resistência anaeróbica. Quando ocorre isso, que há níveis que ocorrem possivelmente, a pessoa pensa que o ácido lático é igual ao pique-stato. O nosso processo orgânico também, dentro do pique-stato, a força isométrica, há um processo de uma força dinâmica. A força isométrica é um modo de demonstrar o campo externo da força, mas os processos também da força dinâmica, não só interna, mas externa, elas estão relativamente trabalhando nos campos ópticos, o deslocamento, as questões que ocorrem. Então, quando falamos sobre ADP, CP e ácido lático, nos coloca fatores que vai contribuir para as hemoglobinas, o fluxo sanguíneo e o campo sistêmico operativo e as suas legalidades ligadas ao treinamento e hábitos. Pois bem, a forma significativa para a demanda energética se emprega somente em exercícios, 60 segundos de mais duração. Quando a fadiga vem, uma alta intensidade, uma corrida de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 100 metros ou 50 metros, vai vir uma intensidade, vai vir uma fadiga rapidamente, isso ocorre ao tipo de estresse que ocorre a fadiga. Ok? E esse estresse, vendo essa fadiga peculiar, seja específica ou fadiga geral, nos traz decorrências para ter uma pausa e descanso. Ou seja, por isso que tem um treinamento. A palavra treinamento é permanência. Se eu vou correr 5 quilômetros, 8 quilômetros, então as etapas de treinamentos para você ter um período de análise, para você ver se ele consegue, o sujeito, o atleta consegue, esses piques. É um treinamento já é uma perícia para relacionar se pode alcançar 8 quilômetros, pode chegar até o final. Lógico que tem muitas vezes sucessorias que relacionam pessoas para treinar, ou seja, como amadores ou até atletas, não como chegar ao primeiro lugar, mas chegar até o final. Então são meios administrativos ligados à potência, à velocidade, ou seja, coloquei a potencialidade, está ligado aqui a potência e a idade. E essa potência e idade, ela vai ser reflexo relacionado às unidades motoras e o seu deslocamento. Vai haver o que? Elasticidade. A elasticidade demonstra o que? O aumento dos níveis de porcentagem metabólica, os níveis de duração, os níveis, ou seja, produtórios, ou seja, esses campos produtórios relacionam também fatores ligados ao ciclo hormonal,
e que venha também, ou seja, havia um campo de interferência ligado ao sexo masculino e feminino. Então, quando falamos sobre disciplinas incluídas nessa zona, a corrida de 400 metros é a mais alta entre todos os esportes, com 4.500% acima da exigência individual no estado biológico normal de descanso. Ou seja, quando você faz um treinamento de 400 metros, uma corrida de 400 metros, a demanda, a solicitação entre o corpo, ou seja, o exercício, a fibra de contração rápida, que também a lenta, quando eu falo tirar a lenta e colocar rápida, não tem como tirar. Ah, eu vou tirar a medida aqui. São fatores que vêm a colocar essa zona de estudo, que relacionam a potência. É lógico que quando você faz aquela força explosiva, aquela potência, aquela alavanca, que vem a estimar uma resposta entre esses campos de zona de treinamento que a aceleração, desaceleração, aceleração, instabilidade e estabilidade, estagnação, vai relacionar as fontes, como eu falei, de porcentagem. A 100%, 70%, 80%, ligada à frequência cardíaca. A minha preocupação, tempos atrás, era a inquietação relacionada ao que? Muitas vezes, é lógico, você pode ver que a porcentagem da pessoa que ela de um nível, que ela é iniciante, principiante, o nível de intensidade, ela não vai aguentar. Você coloca um nível de intensidade numa esteira. Mas é lógico, pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial, ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre a zona de 3, também conhecida como zona submáxima, ela incorpora as atividades que duram entre 1 a 6 minutos, e que tanto a velocidade quanto a resistência desempenham papéis dominantes do êxito atlético. Então, quando eu falo de velocidade, falo de potência, eu falo de resistência. Se você quer resistência num treinamento, qualquer tipo, que seja acílico no esporte, nós precisamos de quê? Velocidade. Por exemplo, um soco rápido, jab, ou seja, né? Então, são fatores que vêm a relacionar a um chute. Vai haver um deslocamento a uma distância, a uma potência. Aí vai ser milésimos de segundos. E para haver essa destreza, administrar constantemente essa velocidade para haver uma resistência, é a força que é o campo primordial que relaciona ao treinamento. O treinamento vai ser os resultados, o treinamento vai ser o feedback que vem a relacionar ao êxito atlético. Ou seja, por exemplo, 400 metros ligado à conexão entre a natação, a canoagem, o remo. Você vê que o remo, tem algumas cross, né? Cross, tem umas atividades adaptadas que vão, ou seja, ser coerentes para alto nível de intensidade. Eu lembro tempos atrás que eu participei de uma aula, eu vi uma professora falando que é alta intensidade, alto volts. Aqui é o Wi-Fi, fica parado, nem banda larga chega, é só volts, é só elétrons, ou seja, só minerais, fonte de minas, transição energética, cálcio, potássio, os campos periódicos, tabela periódica extrema. Então, o remo, a corrida de 1.500 metros, 1.600 metros, você faz em 10 minutos, 12 minutos, após um exercício de alta intensidade, vai colocar fatores importantes também que você já vai ver, vai refletir após o dia. A tese é essa, ou seja, uma coisa reflete hoje, ou seja, e amanhã outra nova coisa vai refletir, ou seja, são demandas e resultados estatísticos diários que acontecem. O ser humano não quer dizer que ele é só uma bioestatística, mas é uma bioadaptação. Essa bioadaptação são rupturas que ocorrem pelo campo de estímulo e respostas recorrentes. Ok? Então, quando falamos de patinagem, de pista, de 100 metros, 3.000 metros, 2.400 metros, lembramos do Dr. Kennedy Cooper, contribuiu para 2.400 metros, as provas que intercalam 2.400 metros para resultar
algumas contribuições e compromissos científicos. A atividade extremamente